Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia aqui na TV a cabo, também pela internet. Vamos juntos aqui nessa próxima meia hora, né? Teremos duas entrevistas aqui pela frente no nosso estúdio. Nosso primeiro convidado é o diretor da BRK Ambiental, que é a concessionária do esgoto aqui da cidade de Blumenau, o Ed Bortoli. Bortoli está com a gente. Ed, obrigado pela presença aqui para a gente falar um pouquinho do trabalho da concessionária de esgoto, muito importante também aqui na cidade. Tudo certo? Tudo certo, Rodrigo? Um olá para todo mundo da TVL. Para a gente também é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Como é que estão os trabalhos, especialmente ali no bairro da Velha, né? Vocês estão mais focados ali naquela região, nesse momento, na implantação aí da rede, né? Isso, no momento e a projeção é ao longo de todo 2019, está trabalhando a implantação das obras de esgotamento lá naquela região do bairro da Velha, entre Rua Caçadores e Divinópolis, mais ou menos por ali. Qual o percentual já de conclusão? Tem expectativa de terminar, até para quem está nos acompanhando e mora aí na Velha, sabe que é sempre um transtorno muito grande, né? O trânsito principalmente, né, Ed? É verdade, a gente deve estar concluindo essas obras naquela região. São mais ou menos uns 21 quilômetros de rede, 21 mil metros, mais do que isso um pouquinho, até o final do ano, e a gente deve chegar então em dezembro com a população total atendida de Blumenau de 170 mil pessoas, já com esse benefício do esgotamento sanitário. 21 mil quilômetros, 21 mil metros na verdade, que dá 21 quilômetros. É bastante rede, é bastante cano que se coloca debaixo da terra, né, Ed? Na cidade e na sua vida normal, né? Seja o comércio, a residência, o dia a dia das pessoas, o impacto no trânsito, né? O transtorno da obra. Sim. A gente tenta minimizar, mas a gente entende, é sensível a esse ponto com a população, tentando trabalhar realmente para impactar ao mínimo a vida das pessoas. Ali não tem outra forma, tem que deixar o trânsito em meia pista, acaba, né, trazendo esse prejuízo momentâneo para o cidadão, não tem outra forma, né? A gente sempre olha como um transtorno temporário para um benefício que é permanente, né? A gente sabe, a gente está numa via de grande circulação, um dos grandes corredores de mobilidade da cidade, né? E redes profundas, 5, 6 metros de profundidade, obras difíceis, presença de rocha. Então a gente está encarando alguns desafios, né? Mas certo de que esse é o caminho mais correto. Vocês tinham um prazo e tiveram que jogar um pouco para frente por causa das intercorrências ali do andamento dos trabalhos, diretor? Sim, a gente tem tido algumas alterações de cronograma muito em função dessas interferências, né? A gente fala não só de rocha, mas de outros sistemas que porventura a gente encontra debaixo da terra, de forma que para otimizar o tempo da obra, né, a gente possa fazer esse remanejamento à medida que a gente encontra uma situação que demanda um equipamento específico para romper rocha, essa equipe já se direciona para outra rua, né, para não ficar ociosa, para a gente poder também terminar ali aquela região e sair de lá e deixar de impactar a vida das pessoas. Exatamente na General Osório, quando é que termina? Qual que é a previsão ali, Ed? Durante o mês de maio. Mês de maio termina, já que estamos entrando em abril agora, então mais mês que vem aí finaliza a General Osório. Isso, nas duas frentes de obra que hoje a gente chegou a iniciar o ano com 3 frentes de obra na própria General. Sim. Hoje só estamos com 2 que devem terminar ao longo do mês de maio. Aquela região ali, Jorge Lacerda, Rua dos Caçadores, essas também vão ter obras ao longo do ano ou só na Caçadores? Sim. Caçadores também, basicamente entre Caçadores e Divinópolis e todas aquelas ruas transversais que estão entre elas. É o foco desse ano. Exatamente. Essa região ali é uma região muito populosa, né? Com certeza. Tem muitos moradores ali, né? Exatamente. Que hoje não recebe ainda, não tem o tratamento de esgoto. Perfeito. Até o final do ano, essa é a previsão de ter ali. Essa é a previsão. E aí vai chegar em quanto percentual em toda a cidade? Porque hoje está em torno de 40 e poucos por cento, né? De cobertura, né? Isso. Hoje o município de Blumenau está em 43% né, de coleta e tratamento de esgoto. Com essa região da Velha, a gente deve alcançar 46%. Enquanto nós estamos executando as redes de coleta pelas vias da cidade, como a gente comentou, no bairro da Velha, Sim. Estamos também construindo 2 grandes estações elevatórias de esgoto, que são as estações que vão bombear o esgoto dessa bacia de esgotamento para a estação de tratamento. Então, em paralelo com as redes, estamos também com essas 2 obras que, em concomitância, elas se concluem para que a gente possa efetivamente colocar aquelas redes em operacionalidade e a população poder estar atendida. Essas 2 estações ficam exatamente aonde ali, Ed? Uma na rua Imperatriz Leopoldina e outra na rua Pedro... e agora me faltou o nome. Pedro alguma coisa ali na Velha. Isso. O pessoal que já começaram essas obras? Sim. O pessoal que já mora nessas ruas certamente já está vendo a movimentação. Elas levam o esgoto lá para a estação da Fortaleza? Vai lá para aquela região ou vai aqui para o Garcia? Fortaleza. Fortaleza. Lá concentra o esgoto de toda a cidade praticamente. No Garcia também tem. O Garcia também coisa, tem. É mais ou menos 70%. Hoje, como o sistema está implantado, mais ou menos 60% a 70% da vazão da cidade vai para Fortaleza e o restante para o Garcia. Juntos, eles totalizam ali, só para a gente ter uma ideia, aproximadamente por dia 19 milhões de litros de esgoto sendo tratados diariamente aqui na cidade de Blumenau. Que não vai para o rio, né, e vai especificamente para a estação, e ali é todo feito um tratamento, né? É Exatamente. importante explicar isso para as pessoas também, né?
Exatamente. O que é feito com esse esgoto, até resumidamente, claro, daria para ficar várias horas conversando aqui, mas basicamente, né, para que as pessoas entendam o que acontece com esse esgoto que vai para a rede aí da BRK Ambiental. Ele passa por um tratamento, tanto do ponto de vista físico, de remoção de sólidos, como areia e lixo. Para você ter uma noção, Rodrigo, a gente retira mensalmente em torno de 12 toneladas de lixo das redes de esgoto que não deveriam ser lançados ali na rede de esgoto. Entre garrafa PET, papel higiênico, enfim, pedaço de roupa, brinquedo, enfim. Após essa remoção de sólidos, é passado um processo de tratamento biológico que remove essa carga orgânica. Né? Então, o esgoto que tem uma alta carga orgânica, né? De matéria orgânica mesmo, ele passando pela extração e tratamento por processos biológicos, essa carga é removida, né? De forma que sai um efluente clarificado, né? Que sem impacto no meio ambiente, dentro do licenciamento. E essa parte orgânica já gera um lodo que vai para o aterro sanitário certificado. Então essa parte ruim, vamos dizer assim, da água, ela fica depositada onde, né, Ed? Sai nesse lodo concentrado que a gente dispõe em aterro sanitário licenciado. Isso vai para uma área devidamente licenciada, Exatamente. Enfim, questão de meio ambiente e tudo mais. Exatamente. Muito bem, é um dia a dia lá para vocês, mas que para a população é uma coisa que passa até às vezes percebida, assim, né? É impressionante, né? Que é uma coisa que acontece todo dia, já está há alguns anos aí esse funcionamento, agora cada vez ampliando mais, né? Agora indo para o bairro da Velha e ano que vem, enfim, nos próximos anos, como é que vocês estão de ampliação da cobertura da rede em Blumenau, Ed? Como é que está isso? A tendência é ir para a região mais das Itoupavas. Um comentário interessante, Rodrigo, se você me permite. Claro. Hoje a gente tem um programa de visitação na estação de tratamento de esgoto, que é o chamado ET Portas Abertas. A gente queria colocar que a gente está com as inscrições abertas, né, para todo mundo poder ligar no nosso 0800, escolas, grupos, e a gente realmente recebe todo mundo para conhecer toda a etapa do tratamento, do início ao fim. É um programa muito interessante, a gente conhece toda a nossa companhia e especificamente essa parte do tratamento que realmente é muito interessante e é de fato uma informação de muita utilidade pública. Né? Sim, claro, e a própria Câmara de Vereadores Mirins aqui, por exemplo, já visitou, visita exatamente. todo ano praticamente os Mirins vão lá, a gente vai com a TVL acompanhar, enfim, e é uma visita muito bacana, porque você conhece na prática como é que funciona a coleta e o tratamento de esgoto aqui em Blumenau. Qual que é o contato para fazer essas inscrições aí, Ed? É só ligar lá para vocês, site... Tem alguma orientação? Ser, a gente canaliza sempre pelo 0800. Tem o 0800 Isso. da BRK Ambiental? Isso. Então, ligue para o 0800 e aí você faz esse contato, você que tem aí suas crianças na escola, na creche, alguma associação de moradores, enfim, até para conscientizar, né, a comunidade sobre a importância aí do tratamento, da coleta de esgoto e da questão de não jogar o lixo, aí, né? Porque vocês encontram de tudo, né, na rede, tudo. Né? O que não se deve jogar? Vamos repetir isso aí, né? Tudo que deve para o lixo, né, em termos de sólidos, né? Desde cotonete, papel higiênico, que é mais tufo de cabelo. Lá? Muito papel higiênico. Papel né? higiênico. O papel higiênico, quando está na rede de esgoto, que contém às vezes gordura, né? O óleo de cozinha, por exemplo, não deve ser disposto também na pia, porque ele acaba indo para o esgoto. Então, o papel higiênico ele reage muito com a gordura, formando blocos que podem até entupir as redes no meio das ruas. Então, e todos os resíduos sólidos diversos, né? Também não devem ir para a rede de esgoto. Muito bem, chega muito papel higiênico, então o papel higiênico não jogar no vaso sanitário, né? Por favor, você que está nos acompanhando aí, dá um problemão para vocês lá, né? Gera muita demanda, né, de tratamento, desobstrução. A gente tem limpado preventivamente em torno de 70 quilômetros de rede por ano em Blumenau, né? Justamente para evitar essas obstruções que não causam nenhum transtorno na população. E sobre a ampliação, aquela pergunta que eu tinha te feito antes, como é que está para os próximos anos da cobertura de rede de esgoto? Itoupava, você falou, né? Isso, agora a tendência é que essas regiões, né, que a gente trata na estação Fortaleza, na estação Garcia, tendem a ficar mais saturada nesses próximos anos mais curtos e a gente começa a ampliar obras nas regiões das Itoupavas, né? Tem muitos processos em discussão com a municipalidade, né, inclusive para a destinação das áreas que terão, futuramente Blumenau terá uma terceira nova estação de tratamento de grande porte na região justamente das Itoupavas, coisa que está se definindo para que a gente possa realmente avançar para esse lado da cidade. A questão que vocês falam que é a universalização, né, do sistema, que é chegar a 100%, está previsto para quando, Ed? 2027. 2027, então ano que vem estamos entrando em 2020, então daqui a 7, 8 anos, ainda tem todo bastante mundo trabalho pela frente. Vai ter esgoto aí para colocar na rede, enfim, né, o seu esgoto para ter o tratamento e tem que ter a ligação, isso é muito importante, né? Blumenau é um exemplo, você estava comentando aqui fora do ar que a maioria aí dos moradores que tem a rede já passando na frente de casa fazem a ligação corretamente, é isso, Ed? É verdade, Rodrigo. A gente tem hoje em Blumenau um índice de adesão às redes de esgoto, como a gente chama, de 93%. Ou seja, cada 100 imóveis que tem disponibilidade da rede na via pública,
93% deles estão interligados, né? Esse número foi apurado por um programa muito interessante que foi feito pela BRK com outros entes do município, como a Agência Reguladora, o SAMAI, a Prefeitura, o Ministério Público de Santa Catarina, a Caixa Econômica, a ANVI, a Associação dos Municípios. Todas essas entidades em conjunto fizeram um programa chamado Programa Rio Limpo Comece a Nossa Casa, que foi um programa de visitação educativa nas residências, apurando se a população tinha se interligado ou não e se feito da forma correta ou não. E muitas pessoas, pela sua consciência ambiental, realmente abriram as portas e pediram para que fosse verificado. Muitas não tiveram a condição de acompanhar no dia a dia de perto ou o encanador que fez o serviço interno e elas queriam saber se estava tudo correto, né? E foi um movimento muito importante. Hoje a gente está em Blumenau com esse índice de 93% de interligação, é considerado a nível nacional um case de sucesso, que demonstra realmente um engajamento, né, da população com o benefício como um todo. Não adianta a rede estar na rua, se as pessoas não se interligarem, o esgoto continua sendo in natura para o órgão, para o corpo hídrico e causando poluição ambiental. Então, verdade. 93% é um índice realmente de dar orgulho para Blumenau. Bacana. E nessa segunda-feira começou a valer um reajuste aí na tarifa, né? O que foi esse aumento aí na tarifa, Ed? Bom, Rodrigo, é importante a gente esclarecer, né? Esse ano em Blumenau teve uma revisão tarifária. Ela acontece a cada 4 anos. O chamado reajuste ele acontece anualmente, né? E somente uma correção por um índice de inflação, que no caso do esgotamento sanitário de Blumenau é o IPCA. Essa revisão, ela olhou tudo o que aconteceu dos anos 2014 a 2018. É interessante comentar, Rodrigo, são processos administrativos conduzidos e feitos pela agência reguladora, né, que é uma entidade independente do Médio Vale do Itajaí. Ali entre os usuários, Prefeitura e BRK, eles avaliam tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos, dentre as receitas da companhia, os custos, as despesas, os investimentos, e fazem ajustes justamente para manter equilíbrio, para que a gente consiga manter para frente realmente essa expectativa de tudo acontecer conforme o Blumenau espera esse avanço no saneamento. Então, além do IPCA de quase 3,9% nos últimos 12 meses, houve um valor adicional que no total dá 5,18% na tarifa, fazendo com que esse seja o aumento global. Só para a gente encerrar rapidamente aqui, Ed, agradecendo a sua participação, a Maria aqui da comunicação que está com a gente aqui também. Voltando aí na questão da General Osório, para quem está pegando a entrevista agora já no finalzinho, até maio, termina ali na General, e aí vocês vão fazer a repavimentação, deixar o asfalto certinho, porque acaba destruindo, né, todo o asfalto quando passa o esgoto, né, inicialmente, né? Isso, Rodrigo. A gente deve estar terminando as obras e sempre vindo na sequência com asfalto. Sabemos que a Prefeitura está com um grande programa de modernização na região, mas ao passar a obra da BRK, sim, nós faremos um asfalto naquele trecho que foi sofrido intervenção, sabendo que mesmo no futuro haverá uma requalificação geral pela Prefeitura dentro do programa do BID. Muito bem. E a questão da água, eu só queria encerrar com essa pergunta, porque o esgoto, o tratamento ele existe também para justamente deixar, né, os rios aí menos poluídos, deixar o meio ambiente melhor, né? Então, os peixes, enfim, a vida que existe toda aí nos nossos rios. E aqui, especialmente no Vale, aqui em Blumenau, nós temos muitos rios, ribeirões, enfim, ribeirões, né? Muitos, o nosso rio Itajaí-Açu. Já está dando resultado, Ed? O que vocês têm de constatação em relação à qualidade da água aqui em Blumenau depois desses anos já de tratamento de esgoto? Bom, Rodrigo, sim. A gente tem em Blumenau 1.100 quilômetros de rios, córregos e ribeirões na cidade. É interessante porque é a mesma quantidade de arruamentos que a cidade possui. Então, de fato, é uma malha hídrica importante, né, e invejável para muitas cidades. Desde 2010, são monitorados alguns pontos desses rios, córregos e ribeirões. Atualmente, a BRK monitora 22 pontos e a FAEMA mais 21. E olhando de 2010 para cá, esse índice de qualidade das águas, que é o famoso IQA, ele aponta melhoria de 75% na qualidade dessas águas. Então, de fato, há um benefício ambiental. Esses dados são públicos disponíveis no sistema do Hidrodata, no site do Senai, e são bem interessantes. Ed, obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço. Abraço. Obrigado a você, Rodrigo. Diretor da BRK Ambiental, Ed Bortoli, conversando com a gente aqui no estúdio da TVL. O primeiro bloco do Comunidade foi isso, então. A gente vai para o intervalo e já mais uma conversa aqui com mais um convidado no estúdio. Não saia daí, já voltamos. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, mais uma vez agradecendo você pela companhia aqui na TV a cabo, também pela internet, né? O Comunidade está disponível aí nas redes sociais da Câmara, da TVL, você pode acessar, né, em qualquer momento do seu dia, fique à vontade para acompanhar todos os nossos programas e produções aqui da TV Legislativa. A gente está recebendo aqui no segundo bloco o Antônio Gomes da Rosa, que é psicólogo e psicoterapeuta, e o Antônio ele é mestre em saúde pública, especialista em intervenções psicológicas em crises em catástrofes, que é uma coisa que infelizmente a gente já passou aqui em 2008, o Antônio trabalhou fortemente nisso, né, Antônio, você que é aqui de Blumenau, e agora a gente está começando o ano de 2019 muito pesado, né, Antônio, com acontecimentos trágicos, o mais recente, semana passada, aqui em Blumenau, aquela queda, né, da obra lá que matou 2 operários, teve Brumadinho, teve coisa de tiroteio, enfim, né, um ano no Flamengo, lá no CT, aquele incêndio. Como é que isso traz aí de impacto na vida das pessoas, não só de quem sofre, mas de nós que estamos vendo todos esses acontecimentos, né, Antônio? Obrigado pela sua presença. Rodrigo, obrigado. E aos nossos telespectadores também. A doutora Ana Maria Zampieri, ela é responsável por eu estar mais envolvido hoje em intervenções de crises e tragédias e também na prevenção ao estresse pós-traumático. Ela é pós-doutora em estresse pós-traumático e psicotraumas e coordena uma associação internacional da qual eu faço parte. Então, pós-tragédia, nós temos uma equipe de profissionais do quadro de saúde que vai até o local e faz intervenções para evitar ou diminuir mais danos nessas pessoas, como, por exemplo, o que a gente tem ouvido falar muito dos estresses pós-traumáticos, que é uma gama de sintomas e patologias, né, que se instalam nessa pessoa e se desenvolvem a partir do momento de uma tragédia. Isso é só em quem sofre, como eu te perguntei, né, Antônio, em quem sofre realmente com a tragédia, a família que perde um ente querido, ou quem sobreviveu a uma tragédia, uma catástrofe agora recente, enfim, ou também em toda a cidade, lá em Brumadinho, por exemplo, nós aqui, né, com esses fatos lamentáveis que acontecem também, como é que isso traz de prejuízo para quem não está diretamente envolvido, né, Antônio? Então, o evento em si, a gente chama ele de traumatogênico, né? Ele pode ou não desenvolver o trauma em algumas pessoas. Aí nós temos pessoas em níveis diferentes de envolvimento. Sim. Tem a vítima direta, os parentes, né, amigos e depois vem a sociedade. É natural que tu escute pessoas, por exemplo, de Blumenau, dizendo, né, ou aqui de Ilhota ou de Gaspar, dizendo que quando o céu se fecha e vai dar trovoadas, né, essas pessoas ficam um pouco mais ansiosas, né? Às vezes nem passaram diretamente aquela tragédia que nós vivemos aqui em 2008. Mas a intensidade é tão grande do fenômeno que essas pessoas também se vulnerabilizaram, né? E não instalaram um trauma, mas elas estão sensíveis. Tá? Então a tragédia ela é como uma onda, né, de uma pedra jogada na água. Ela vai atingindo muitas pessoas em vários níveis. O que faz com que uma pessoa tenha o trauma pós-tragédia e outras consigam lidar diferente com isso? É o que nós chamamos de resiliência. A resiliência é a condição, a constituição ideoafetiva, emocional da pessoa, que vem desde o desenvolvimento infantil dela, de todas as experiências que ela foi vivendo, e foi dando a ela recursos emocionais para que ela, mesmo passando por um rio, ela logo depois no barranco do outro lado, se seque e continue andando. Ela sempre lembrará que se molhou no rio. Outros permanecem na beirada do rio com as pernas enfraquecidas para subir para o barranco,
né? Então, esse é o diferencial de resiliência de uma pessoa para outra. E você comentou até numa informação que você nos passou, né, Antônio, do aeroporto, né, que era o que teve aquele assalto, que ali também foi altamente trágico, né, e causou trauma em várias pessoas que só escutaram aquele tiroteio, que foi coisa de cinema realmente, né, de filme de cinema, né, Antônio? Esse evento do assalto, não é o assalto ao aeroporto, né? Sim, mas os o valores assalto lá, né? no aeroporto, que uma indústria ao lado, né, acaba então sofrendo um tiro, esse tiro acaba matando, né, uma das trabalhadoras que estava no refeitório. Esse foi o evento, né, uma bala perdida. Pois é, ali sim, essa empresa, essa indústria, acaba que alguns servidores ali, alguns colaboradores têm procurado o ESF por conta de ansiedade, tá? Estão com dificuldades de dormir, tem choro sem saber porquê em alguns momentos, estão com dificuldade na alimentação, com medo de voltar ao trabalho, de andar na rua. Então nós estamos falando aí de sintomas imediatos à tragédia. Daí para se instalar um estresse pós-traumático é muito fácil, porque essas pessoas já estão com sinais alterados por conta, né, da tragédia. Então elas estão dentro de um quadro de danos, elas estão danificadas de alguma maneira. Elas precisam de intervenção, sim, para reorganizar as suas questões cognitivas mesmo, de pensamento, né? E depois de sentimentos e emoções referentes a esse fato. Tá? Então, aí a gente chama a atenção dos industriais, dos empresários que têm em suas empresas as pessoas que passam por esses eventos, que eles olhem com mais atenção para que essas pessoas não venham a ser um colaborador doente que começa a faltar muito no serviço. Para isso precisamos trabalhar com capacitação dentro dessas empresas também. Esses empreendedores têm que investir, não é gasto, é investimento num trabalho de fortalecimento da resiliência dos seus colaboradores. Porque isso gera um problema econômico, como você comentou, né? Você tem prejuízo daqui a pouco de produção e tudo mais, porque tem muito trabalhador afastado. Exatamente. Né, Antônio? Eu queria só te perguntar, Antônio, dos traumas, né, que você está falando bastante, entender um pouquinho mais quais são esses traumas, que tipos de doenças podem até aparecer por causa dessas tragédias que ocorrem. Na literatura mostra muito bem que até 10 anos pós uma tragédia, portanto nós estamos em 10 anos agora em Blumenau, de 2008, né? Final de 2008, 2019 para 2009, né? Até 10 anos nós vamos ter desenvolvimento de alcoolismo em algumas pessoas, separações de casais, conflitos familiares por conta de irritabilidade e inadequação nos relacionamentos e sentimentos, infartos, AVCs, tá? Então muitas coisas acontecem. E aqueles então que são psicologicamente mais conhecidos, depressão e transtorno de ansiedade com fobias, com pânico. Esses sintomas e essas psicopatologias e até esses acidentes coronarianos e vasculares, né, eles podem se dar no decorrer de uma década pós-tragédia. Porque nós não somos também feitos de um dia para o outro, né? Se a gente imaginar, a gente vai criando esse nosso corpinho aqui muito bonito, né, Rodrigo? Com colher em colher, né? É uma colher de chá, é uma colher de sopa. A gente não vê para onde que vai, mas a gente vai criando massa. Desta mesma forma, o estresse pós-traumático, ele vai criando massa psíquica sobre aquele evento. E para curar esses traumas, né, Antônio, é só o tratamento psicológico, psicoterapia, enfim, esse trabalho, né, feito por esses profissionais como você, ou pode passar o tempo, daqui a pouco passa, a pessoa esquece. Isso pode acontecer também, né? Ok. A indiferença pode causar mais danos, né? Ridicularizar ou tornar inferior o que uma pessoa viveu, como não dando importância, não dando um sentido, né, da agressividade do evento, é um risco muito perigoso, né? As pessoas devem procurar sim
psicólogos, psiquiatras, e não vivemos também só de terapia, né? Hoje nós temos muitos recursos em várias camadas da sociedade, tanto religiosa, filosófica, né? Movimentos de corpo, a fim de contribuir para que a pessoa vá se reorganizando. Agora, quando nós estamos tratando diretamente de evento traumatogênico, que pode gerar o trauma, nós temos que ter um cuidado muito sério e procurar profissionais com escrúpulo, com competência, com seriedade. Né? Para isso nós temos os psicólogos formados, especializados nessa área. Né? Agora o ano realmente, né, Antônio, tá pesado, assim, parece, muitos acontecimentos, né? Isso é uma coisa, talvez é coincidência, né? São fatos, né, um atrás do outro, enfim, mas isso traz, né, a mesma gente, né, gente que dá notícia, enfim, vocês são profissionais da área, deve ter esse impacto também, né? Às vezes a gente pensa que está tão pesado porque hoje a gente sabe de todos, né? Aconteceu um fato lá no outro hemisfério, a gente está sabendo. Sim, agora da Nova Zelândia recentemente, né? Exato. Aquele maluco que entrou atirando e matando todo mundo. Exato. Né? E uma coisa, uma pessoa que não assistia telejornal ou não lia jornal, às vezes não ficava sabendo. É aquela pessoa que dizia, não, eu não sei de nada. Mas hoje quase é inevitável, porque ela recebe no WhatsApp. Quando ela vai dar bom dia para a comadre, antes do bom dia, diz, tu soube o que aconteceu? Né? Então a gente está muito informado e tudo o que acontece está somando. Agora, também não podemos jogar ao acaso, né? Existe sim muito comprometimento das pessoas hoje, porque nós estamos vivendo um pouco mais ansiosos, estamos mais vulneráveis, submetidos aos riscos. Né? Essas questões são naturais. Antônio, quero aproveitar a tua presença aqui, porque estás na organização também, né, desse evento, né? O simpósio. O simpósio, né? O simpósio Saúde do Servidor, vamos colocar aqui na tela, porque vai acontecer agora nesta sexta e sábado, que é 5 e 6 de abril. O que nós vamos ter aí, Antônio Gomes da Rosa? O segundo simpósio de saúde do servidor, do cuidador ao cuidado, ele traz uma gama de eventos, de atividades para o servidor público municipal. Tá? Então nós vamos trabalhar estresse, a autovalorização do servidor, o quanto que eu me valorizo, por que eu me diminuo? Eu sou servidor público, eu não tenho valor ou eu tenho valor? Eu tenho que brigar pelo meu valor ou eu posso trabalhar em mim uma condição psíquica que eu alojo e eu me reconheço com valor? Aí eu adoeço menos, inclusive. Então nós vamos trabalhar nesse simpósio todas as condições possíveis para que o servidor público municipal, em primeiro lugar o servidor da saúde pública municipal, mas também os demais servidores que são cuidadores de alguma forma de outras pessoas, né, poderem se ver nas suas resiliências e nas suas autovalorações. O quanto que eu valho, mas o quanto que eu valho nos meus sentimentos. Bacana, interessante, né? Porque acaba caindo na rotina, muitas vezes, o trabalho do servidor, né, Antônio? Exato. Ele tem a estabilidade, enfim, é o dia a dia, aquela coisa, toda a vida a mesma coisa, enfim, o dia se torna uma rotina muito grande. E tem muito servidor afastado pelo teu conhecimento, por motivos de saúde também? Tem, o servidor, como todos os trabalhadores, né? Existe hoje um afastamento significativo, né? E bem importante para que a gente justamente crie esse tipo de simpósio para contribuir com a baixa, né, desses índices aí de atestados, né, por conta de doenças, na sua grande maioria, depressão, ansiedade e psicossomática, que são derivados muitas vezes de estresse prolongados, né? Então, dia 5 e dia 6. 5 e 6, sexta e sábado vai ser onde, Antônio? Aqui na ETSUS, na Escola Técnica de Saúde, ali, né? Próxima à rodoviária, né? O servidor público municipal de Blumenau pode se inscrever, né, até nesta sexta de manhã ainda, porque começa agora às sextas, 13h30, né? Certo. E se inscreve pelo e-mail capacitação.etsus@blumenau.com.br. Eu acho que blumenau.sc, né? .gov.br, né? Capacitação.etsus@blumenau.sc.gov.br.
É isso, a gente está acostumado já com os e-mails aqui da Câmara, da Prefeitura. Muito bem, é isso aí. Então é isso, você está convidado, você que é servidor, né, para participar desse simpósio ligado aí à área da saúde, nessa sexta e sábado, então, lá na ETSUS. O Antônio Gomes da Rosa veio aqui também divulgar esse simpósio, mas veio falar especialmente sobre essas questões das tragédias aí, e os traumas, né, pós-catástrofes, que são grandes. As pessoas têm que cuidar realmente. E só para fechar, Antônio, você como profissional, né, da área, psicólogo, psicoterapeuta, como é que você orienta as pessoas a lidar com essas notícias, né, que chegam a todo momento no WhatsApp, rede social, de tanta coisa ruim que ocorre? Como é que a gente pode amenizar esses problemas recebendo essas notícias? Ok, tem algumas coisas bem práticas. Primeiro, observar a respiração. Se tu estás impactado por alguma notícia, se tu estás de alguma forma com a compaixão, né, muito envolvido com essa notícia, recupere a tua respiração. Puxe o ar pelo nariz, tranque um pouquinho e solte pela boca. Afaste-se da notícia e depois procure compartilhar como que tu te sentiu recebendo essa informação com uma pessoa que esteja mais sensata que tu para esta notícia. Não dá para buscar um outro que está muito histérico, muito louco por causa da notícia. Mas o que eu estou dizendo? Compartilhar e perceber em si como é que essa notícia está te acessando. Em que parte do teu corpo tocou, onde é que tu sentiu um aperto, tu sentiu calor, tu sentiu alguma reação, tu ficou triste, chorou, lacrimejou. Então procure uma outra pessoa a qual tu confia, que tu sabe que também tem uma boa estrutura emocional e compartilhe, diga como é que tu te sentiu. Esse compartilhar, uma vez que tu não és pessoa envolvida direta, né, mas tu recebeu os impactos, ajuda tu a ir aliviando. E lembre-se, isso não foi contigo. Tu tem um envolvimento, tu tens compaixão e tu até poderá vir a se envolver para ajudar. Mas porque tu podes, porque tu tens esta condição. Então, dê a si mesmo este presente. Eu vou me recuperar e eu vou contribuir. Se tu não vai contribuir, então fique somente em si. Isso não foi comigo e isso já passou. As pessoas estão sendo cuidadas. Esse tipo de pensamento para que tu possa continuar indo para frente. Antônio Gomes da Rosa, obrigado pela sua vinda aqui na TVL. Um grande abraço. Rodrigo, muito obrigado e felicidades. Obrigado, Antônio Gomes da Rosa, que é psicólogo, psicoterapeuta, né, estudioso desse assunto também de pós-catástrofes. Veio bater um papo hoje com a nossa audiência, aqui o nosso público da TV Legislativa, e terminou o TVL Comunidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.